6 horas, bom dia Rondonópolis, bom dia Mato Grosso, bom dia Brasil. Mais um sábado aqui com a Hora do Agro pela 105 FM, também pelo YouTube, toda a rede social, aqui ao vivo pelo Instagram. Quarta-feira você vai ter no YouTube. Nosso programa Hora do Agro, sempre numa gentileza da Nutripura, Céu Agro, Sicredi e Mega Gráfica. Vamos juntos até às 7 com as informações, falando em nome do campo, falando pelo campo para você. Eu, Gino Rondon, cumprimento a todos em nome da nossa equipe maravilhosa. Estaremos aqui na bancada do programa Hora do Agro. Robson, bom dia. Robson Moraes, jornalista que participa também da bancada do programa Hora do Agro. Mais um sábado, né, Robson? Bom dia, Gino. Mais um sábado. Bom dia quem tá com a gente aqui no rádio, Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil. Bom dia, pessoal da live, gente. Vamos entrando aí, @programa Hora do Agro. Hoje vai ser um bate-papo daqueles aí. Vem com a gente, vem ao vivo, tanto no rádio quanto no nosso Instagram, tá certo? @programa Hora do Agro. Bom dia, doutor Leonardo Rezende. Mais uma semana, mais um programa Hora do Agro aqui, falando pelo agro para todo mundo. Bom dia. Bom dia, Gino. Bom dia para nossa audiência que está aí nos ouvindo, cada vez mais cativa. Obrigado por mais uma vez abrir a porta das suas casas logo de manhã para nos ouvir. Vamos lá, hoje o programa promete. E hoje, com essa temperatura super agradável, chuvinha caindo aqui, é bom para a terra agradece. Nosso entrevistado, Dr. Ângelo Polizel Neto, muito obrigado pela presença aqui no programa Hora do Agro, para falar de carne, para falar de muitas coisas boas do agro. Doutor Leonardo, primeiro, bom dia do Dr. Ângelo, obrigado aí pela presença aqui no programa. Bom dia, Gino, bom dia pessoal. Manhã bonita, chuvosa, né? Aqui em Rondonópolis, mas oportunidade aí de ligar o rádio e nos ouvir com bastante informação de carne também. Carne também é agro, né? Com certeza, tomando aquele cafezinho, tomando aquele chimarrão. O importante é estar, até o chazinho, né? O importante é estar ligado aqui no agro, na Hora do Agro. Doutor Leonardo. Vou fazer uma leitura rápida do currículo do Ângelo aqui. É grande, hein, Ângelo? É isso, ó, rapidinho. Médico veterinário pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, com estágio de produção bovino de corte, inclusive intercâmbio na Austrália, mestrado e doutorado em zootecnia, área de produção animal e tecnologia de produto de origem animal pela Faculdade de Medicina Veterinária de Zootecnia da Unesp, Botucatu, São Paulo. Pós-doutorado em inteligência computacional no MINDS, além de professor associado ao curso de zootecnia da Universidade Federal de Rondonópolis. E aí vai, eu não vou ler tudo não, senão a gente vai passar metade do programa só lendo o currículo do Ângelo. E vamos para ouvir o Ângelo, que eu acho que vai ser bem melhor, né? É isso, professor, obrigado pela presença, obrigado pela visita, doutor em qualidade da carne. Eu estava agora gravando para as nossas redes sociais, até comentava contigo ali fora, que é o seguinte: bobagem a gente às vezes não, sempre a gente tem que combater com ciência, né? Com conhecimento, com literatura, com sabedoria. Motivo da sua visita aqui hoje, um dos grandes motivos foi a repercussão disso que a gente tem passado nos últimos 15 dias. Para quem está ouvindo, se antenar e ficar por dentro do contexto, esse boicote francês de uma rede de supermercado francesa começou no campo da iniciativa privada, uma fala infeliz, uma declaração absurda de um CEO de uma empresa, mas que reverberou, isso era previsível que fosse acontecer. No campo político, inclusive teve deputado francês pegando mais pesado, chamando a nossa carne de lixo, com todas as letras, lixo. Ele disse: nossos pratos não são lata de lixo. E aí a resposta dos produtores, as entidades, do governo brasileiro foi evidente que é a altura, e é assim mesmo que tinha que ser. Mas independente das declarações políticas, independente dessa guerra de narrativas que a gente sabe que tem um acordo econômico em jogo aí no campo político, vamos falar de carne, vamos falar de qualidade de carne, começando por essa declaração do CEO. Tem base aonde isso? Tem base da onde? Falando especificamente de qualidade, de onde surge uma declaração como essa, que evidentemente que pegou mal. Todo mundo sabia que ia pegar mal, acho que um pouco pior do que ele mesmo imaginava, mas pegou mal, né?
Pegou mal, Rubens, pegou mal, né? A França, né, um berço aí de várias revoluções históricas, né? Importante no progresso da arte, da ciência, ao longo de anos e anos e séculos, né? Mas está traçando uma jornada, né, um tanto quanto equivocada na perspectiva de alimento, de carne, né? Você vê, começou até um pouquinho antes, você viu o fiasco que foi, né, digamos assim, nas Olimpíadas, que tiveram privações da alimentação, carne, né? Exatamente. Depois veio o CEO da Danone, que fez uma certa proteção para a soja brasileira. Também. Né? E agora veio o senhor Alexandre, né? CEO do Carrefour, sob pressão, né, do setor produtivo francês, fez uma manifestação totalmente equivocada, sem conhecer inclusive os números internos da sua empresa, porque França nem é um papel relevante nas importações de carne brasileira, né? A Carrefour francês depende muito pouco da carne brasileira. Aí ele vem e faz uma declaração, uma carta, né? Emitiu uma carta seguida de uma declaração totalmente equivocada, absurda, protecionista, né? De que a carne não iria mais fornecer ou comprar carne brasileira para fornecer no Grupo Carrefour, abre aspas, né? Grupo Carrefour francês, na França, né? Depois ele teve que se retratar e dizer, não, eu só me referi à França, mas a Carrefour Brasil segue sua independência, né? O que me pegou nisso foi exatamente esse ponto da declaração. Quer dizer, gente, nós aqui estamos descendo a marreta em vocês, mas no Brasil tá tudo certo. Tá tudo certo. Que absurdo. Como se fosse separado. E aí, assim, temos que ressaltar o posicionamento do nosso Carlos Fávaro, né? O ministro da Agricultura falou, mas se não serve à França, também não servirá aqui, né? Se não serve ao Carrefour, a nossa carne brasileira também não serve aqui, tá bem? Resumidamente, né, para o nosso telespectador, é um contexto geopolítico, né? A gente está falando muito mais em questões políticas do que de fato de qualidade de carne. Já vi, estava conversando aqui com o doutor Leonardo no começo, né? Que nesses últimos meio século, aqui 50, 40 anos, o Brasil fez a tarefa de casa, né? Evoluiu a produtividade, evoluiu a qualidade da carne, compara-se com a carne, a possibilidade de qualidade de carne que a gente tem hoje em característica sensorial mesmo, né? Em qualidade de maciez, né? De sabor, de textura, né? Com a carne de 50 anos atrás. Então o Brasil, tecnicamente, cientificamente, né? Utilizou de ciência e desenvolveu um animal superior, melhorou geneticamente o animal superior, né? Nossas fazendas estão muito mais produtivas, fizemos a nossa tarefa de casa muito bem feita de programa sanitário, isso é importante e relevante ser dito, né, Leonardo? Olha aí, conseguimos erradicar febre aftosa, abrimos mercados, né? Hoje a gente exporta para mais de 150 países, ok? Para você ter uma ideia, a França representa a quantidade de exportação nossa 0,03. É ínfimo. Ínfimo. Mas fez barulho, incomodou, ok? E temos que responder à altura. Eles perderam a oportunidade de ficar calado, né? Perderam grande oportunidade mas infelizmente, ainda bem que o Brasil todo somou todas as forças, boicote, revolta, notas oficiais dos agentes políticos, empresários, sindicatos, associações, produtores, então nem se fala, quer dizer, todas as forças do Brasil se uniram contra essa declaração imbecil desse cara, né? Sim. Ainda bem que a gente estamos mais unidos e fizemos a nossa tarefa de casa, né, Gino? Exatamente. Porque se nós não tivéssemos esse lastro bem feito, né? Temos um código florestal, é um dos grandes países produtores, né, com um código florestal estabelecido e cumprindo esse código florestal, tá bem? E aí ele vem ainda tocar num contexto do qual torna-se mais infundado ainda, né? Que não vou comprar carne brasileira porque vocês não preservam o meio ambiente. Que um país, né, que já destruiu as suas florestas, quer destruir, né? Aí fala, não vou comprar porque vocês não preservem. Mas vocês preservaram, então? Não, mas não mistura as coisas, eu não vou comprar de vocês que vocês não preservem. E é uma inverdade também, né? Nós temos um código florestal aplicado, temos sistema de rastreabilidade, conseguimos colocar na França uma carne de qualidade, de uma boa genética, ok? Oriunda, né?
de um sistema produtivo sustentável, que eu acho que isso é o que mais incomoda eles, tá bem? E aí, para resumir para o telespectador, mas por que acontece isso? Né? Por que a França se faz esse movimento, ou o CEO do Carrefour? Trazendo em miúdos, em poucos números, é porque nós conseguimos colocar essa carne sustentável, com qualidade, né, oriunda do sistema produtivo eficiente e que não degrada, tá? A 4, 5 euros o quilo. A França, se for fazer o mesmo, essa carne vai para 12, 13 euros o quilo. Okay? Então, amigos, né, pecuaristas que possam estar nos ouvindo no meio rural, se orgulhem disso, né? Se orgulhem desse papel, dessa tarefa bem feita, da eficiência que nós temos, e essa declaração, né, do camarada e, digamos, CEO Alexandre do Carrefour foi totalmente infundada, e é muito mais uma questão financeira, porque nós conseguimos colocar uma carne de excelente qualidade, muito mais eficiente, muito mais barata no prato do francês, ok? Então, e eles não têm essa capacidade, né, doutor Ângelo? De forma alguma. Se sentiram ameaçados por isso. Sentiram, a forma que eles acharam melhor foi agredir a produção com qualidade, com tecnologia, de ponta do Brasil. E aí, além da declaração do CEO, teve deputados, né, franceses. Para mim foi pior. Foi pior, assim. Chamando a carne do Brasil. Eles estavam votando, me parece que um convênio com o Mercosul, um acordo com o Mercosul, e parece que a França não aceitou esse acordo Mercosul-União Europeia. Aí tem contexto, né? De novo, a gente volta a falar da geopolítica, né? Por que isso aconteceu, né, agora, na meado do mês? Tá bem? Porque voltou, né, a discussão do acordo Europa-Mercosul, né, um acordo já iniciado desde 2019, antes, pré-pandemia, assinado já uma base, né, umas premissas para serem atingidas. Havia, né, o G20 no Brasil, Macron estava no Brasil, né, se movimentando para avançar no acordo em algumas posições, e aí a classe política francesa se sentiu ameaçada por pressão do setor produtivo francês, né? A gente até compreende as preocupações dele. Pô, se eu tenho um concorrente que consegue entregar uma carne com esse padrão, no mesmo padrão francês, vamos pensar 50% mais barata, e quando eu digo barata, não entenda de má qualidade, a gente entende em eficiência produtiva, tá bom? Literalmente. O setor sentiu-se ameaçado e fez seus movimentos, né? Mas não cabe mais em 2024, na era da informação, na era da verdade, né, ter no parlamento alguém falar que não vai colocar lixo no prato deles, né? Na verdade é porque a gente tem a capacidade de fato de colocar luxo sustentável no prato dele. Alguns números aí bem simples das áreas privadas particulares em exploração agropecuária no Brasil, 33% dessas áreas são de reserva ambiental, bancada pelo produtor. Ou seja, a gente sempre gosta de comparar. Você tem um prédio de 10 andares, 3,3 andares, você tem que deixar eles ociosos e pagar por eles, tá? Manter o custo deles, manter limpeza, pagar impostos, enfim. E aí segue. E com essa condição de preservação, ainda consegue aqui no Brasil produzir praticamente 3 safras. Você tem a safra, vamos dar um exemplo aqui nosso, aqui em Mato Grosso. Você tem a soja, você tem a safrinha do milho, você tem a safra do capim ainda. E ainda produzir uma carne de alta qualidade, com baixo custo. Todo mundo que vem de fora fica preocupado com isso. Todo mundo que vem da Europa, que vem da China, olha, fala, mas como é que vocês conseguem produzir tanto? E aí e com tanta qualidade. E essa qualidade, professor, você falou muito bem que de 40 anos para cá mudou muito. Mas quais são os principais fatores a que se deve essa mudança? É mudança de consciência do produtor? É mudança da qualidade da carne, da tecnologia de inseminação? Quais são os principais fatores que contribuíram para a melhoria dessa qualidade da nossa carne? Bacana, obrigado pela pergunta. Dentro do contexto, assim, de pensando em verticais produtivas no mundo, né, indústria, setor automobilístico e tal, está no local correto aqui na hora do agro, mas o agro foi um dos que mais revolucionaram, né, o sistema produtivo como um todo, tá bem?
eu tô falando em agro no sentido geral, de soja ao boi. É o que tem segurado a economia também. É o que tem assegurado e é o que fez parte, bem a tarefa de casa nesses 50 anos em o que a gente pode ser melhor e produzir melhor em várias ações. É tecnologia, é mão de obra, é solo, né? Agora entrando na carne especificamente. O primeiro grande movimento, digamos que fez para que nós atingíssemos essa qualidade de carne, né, foi o avanço e melhoramento genético. Né? Fizemos uma alavancagem de melhoramento genético com tecnologia, com ciência, com informação direcionada. Não precisamos entregar uma qualidade de carne, né? Em base de um animal extremamente produtivo e rústico, que é o nosso Nelore. Então a gente não perdeu esse padrão em falar a gente ter um produto superior, mas no animal que resiste a uma condição, né, de calor, de seca. Característica aqui para nossa região. Própria, né? Característica nossa. Né? A gente até teve em algum momento no passado uma tentativa de importar animais. Não sei se vocês lembram do Cimental, né? O Sindicato Rural de Rondonópolis, na época, eu não lembro quem que era o presidente na época, não sei se era o Adolfo, Tadeu Vieira, Finado Adolfo, grande Adolfo, que trabalhou essa importação. E eu lembro dessas vacas, as vacas Cimental, pesadas e que não eram adaptadas ao nosso clima. Sofreram demais. Então teve esse movimento, entendeu? Opa, não, nós temos uma joia aqui com a Nelore a ser explorada e é nessa que nós vamos depositar a nossa confiança e a nossa ciência, a nossa informação. E aí veio esse primeiro movimento. Mas conjuntamente, Leonardo, a gente não perdeu a oportunidade, digamos, de melhorar solo, melhorar pastagem, né? Um dos nossos patrocinadores aqui do programa Nutripura, o que a Nutripura tem feito em perspectiva, né? De nutrição animal, de correção de pastagem, de melhoramento das pastagens, entendeu? Mas evoluímos em melhoramento genético, evoluímos em ferramentas de avaliação de carcaça, isso também é importante dizer. Entrou a ultrassonografia, entrou avaliações de carcaças no frigorífico, né? Que geram informações que guiam o setor produtivo. Na fazenda, né? O pessoal com ultrassonografia da fazenda. Ultrassonografia da fazenda, fazendo né? A hora de olho de lombo, para identificar a evolução. Olha que bacana, a gente consegue conversar com o pecuarista e discutir a AOL, prezados ouvintes, né? Entrando na parte bem técnica, professor, que é a parte do professor que fala, né? A área de olho de lombo, né? O tamanho de quanto esse músculo está crescendo dentro do animal e o potencial de entrega de carne que ele tem. Que se eu não estiver falando besteira, é o contrafilé, né? O contrafilé. O contrafilé. Para quem está em casa aí, dona de casa, é o contrafilé, o tamanho da grossura do contrafilé, tá? Exato. Você faz aquele bife gostoso. Aquele bife bonito, grande, que enche o prato, né? De quem quer comer uma carne de qualidade brasileira, né, Robson? Eu tô ressaltando o ato do prato frente a uma declaração de um político francês lá que falou que o prato não era lixo, né? É totalmente equivocada essa posição. Fizemos um trabalho bom de melhoramento genético, um absurdo trabalho da porteira para dentro, no sentido de nutrição animal, no sentido de nutrição de planta. Entendemos que a gente precisava nutrir a planta, a pastagem, porque é ela que ia nos dar, né? Virou lavoura, né? Nunca se viu nessa história, digamos assim, nesses 50 anos, um pecuarista tão preocupado em cuidar da sua lavoura de capim, né? E ele não colhe capim, ele colhe carne, então virou lavoura de carne, né? E mais, para quem está ouvindo, às vezes você fala assim, intensificação, mas e o meio ambiente? O interessante é que essa intensificação de uso de pastagem, de qualidade de pastagem, ela melhora o meio ambiente. Isso. Aumenta a pegada de carbono. Isso. Então, olha aí por que o povo fica preocupado com a nossa produção de carne, que ela é eficiente, ela é mais barata e sustentabilíssima. Acrescenta aí, isso. Teve a introdução também de novas raças, né? Por exemplo, a Aberdeen Angus, que tem 15 anos, 20 anos para cá, que foi introduzido mais pesado também, né? Sim. Aí, uma vez que a gente entendeu que o Nelore era muito bom, a gente melhorou ele, porque assim, mesmo que eu tenha uma genética meio sangue Angus, eu tenho a metade Nelore que eu precisava olhar para ela, né? E aí, com o Aberdeen Angus, aí fechou, assim, combinou, né, pra gente entregar um produto superior. Uma primeira, né, o F1 que a gente chama, né, que é o cruzamento do Nelore com o Aberdeen, mas mesmo o próprio Nelore, que seria o puro Nelore, também entrega uma qualidade, tá bom? Então, assim, para completar a resposta e não ficar muito longo, né, fizemos um bom movimento de melhoramento genético,
juntamente com a perspectiva de avaliação de carcaça, um segundo pilar. A avaliação de carcaça inclui ultrassonografia, assim como também movimento dentro da indústria frigorífica. Um bom movimento de melhoria de nutrição, fazer capim. Entendemos que fazer o capim é via mais barato e sustentável. Um capim esse que coloca carbono, né, no solo e torna sustentável. Mas não deixamos, Gino, sem prolongar, de fazer uma boa tarefa de casa com o Código Florestal. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. É isso. Para quem está com a gente na audiência, quem está nos ouvindo, gente, toda essa cortina com relação à qualidade da carne foi posta como uma preocupação francesa mesmo, a medida de proteção por conta dessa possibilidade do acordo Mercosul-União Europeia, que na prática nós estamos falando de abertura de mercado. E sendo bem prático aqui, como o professor bem ressaltou, se colocar frente a frente não dá. França e Brasil em termos de produção, em termos de qualidade, aí realmente os produtores franceses saem muito atrás, não tem como competir. Falando de mercado mesmo, daí vem a preocupação. O que não justifica toda essa barbaridade que foi falada. Professor, falando ainda desta evolução nossa nos últimos 40 anos, evolução tecnológica para aumentar a capacidade produtiva de forma sustentável e ao mesmo tempo aumentar sabor, aumentar a qualidade do produto que a gente exporta e consome também internamente. Tem algum país hoje no mundo muito à frente do Brasil? Em que posição, se a gente pudesse elencar ali numa espécie de pódio, de ranking, em que posição mais ou menos o Brasil estaria? E ainda nesse ponto da evolução, que é um processo contínuo, não para, né? Esse conhecimento de 40 anos, daqui a 40 nós vamos estar fazendo um outro programa. Qual é a perspectiva para que nós sejamos ali ponta, de fato, em nível global, quando se coloca na mesa qualidade, tecnologia, estudo, literatura, tudo aquilo que a gente já tem construído? Ok. Não, boa pergunta. A gente tem que só compartimentar, digamos assim, exatamente em que frente que a gente vendo a carne. Porque se olhássemos, imagina um bom bife, né? Esse programa podia ser na hora do almoço, né? Que aí dava aquela suculência, digamos, né? Pensando só na perspectiva da qualidade da carne, sim, temos países como a Austrália e os Estados Unidos que tem uma entrega mais constante em qualidade de carne, né? Aí é uma tarefa que talvez 40 anos a gente vai estar discutindo isso. Que o Brasil está ainda numa jornada. Então a gente tem produto pensando em qualidade de carne, eu estou pensando em teor de marmoreio, agradabilidade para o cliente, na perspectiva inerente àquele produto, inerente à carne, tá bem? Tá. Vou me explicar ao longo da minha fala aqui. Então, inerente ao produto carne, os Estados Unidos já fez uma boa tarefa de casa, Estados Unidos e Austrália, que seria talvez os dois líderes. O Brasil está começando a incomodar eles também. Na perspectiva da carne, tem um produto premium e um alvo a gente atingir ainda enquanto Brasil, principalmente pela constância, né? Porque a gente tem um universo muito grande de pecuaristas, né? A gente tem hoje estimado em torno de 5 milhões de propriedades rurais que tem como bovino de corte uma atividade interna. Então, desses 5 milhões eu tenho, né, um volume de pessoas, de técnicos, de propriedades que entregam qualidade constante, né? Mas eu tenho um grupo ainda que é heterogêneo, que um dia tem um produto de boa qualidade e no outro dia, na maior parte dos outros dias, talvez não tenha um produto de tão qualidade como aquele dia que ele entregou, tá? Então, talvez a grande tarefa de casa, ainda pensando em qualidade de carne, é
constância, padronização, repetição daquela qualidade de carne, né, ao longo do ano, tá bem? Mas, voltando ao início da minha fala, na perspectiva de colocar as categorias, o Brasil talvez esteja no pódio na perspectiva, tá bem, de entregar a carne no sentido mais amplo, de sustentabilidade, ok? De preservação ambiental, tá? De preço, produtividade. Então, os Estados Unidos consegue sim ter uma carne choice, premium, lá que é os termos, né, deles, mas com custo lá em cima, ok? A França tem um produto de qualidade superior, mas com custo, como eu disse aqui, a 15 euros no supermercado, na gôndola. O Brasil está conseguindo entregar isso com 5, um terço do preço, entendeu, Robson? E sustentável, né? E com proteção ambiental, e com segurança de trabalho, né? Com evitando o trabalho escravo. Uma carne, hoje eu passo por todas essas análises, entendeu? Então, de uma forma mais ampla, o Brasil hoje é mais competitivo nisso. Consegue entregar uma carne de qualidade, precisamos ter a constância e uma padronização disso, mas sustentável, né? Eficiente, produzida à base de capim, uma parte importante, né? Os Estados Unidos talvez conseguem essa carne, mas 100% comendo milho, competindo com nutrição humana, digamos. A gente falou disso numa outra edição do programa. A maneira de se produzir lá fora é absolutamente diferente do que se produz aqui. Campo aberto, pasto, capim, lá não se faz isso. Lá é confinamento, é outra coisa. Isso, é um outro padrão, né? E aqui a gente consegue entregar essa carne de uma forma sustentável. Então, se eu olhar só para a qualidade de carne, especificamente, imagina um bife no seu prato. Marmoreio, sabor. Temos uma tarefa ainda a ser cumprida em sentido de constância. Tecnologia. Temos um produto bom, mas ele ainda tem que ter uma constância. Eu tenho que abater 52 semanas por ano, né? Ou os 365 dias no ano. Mas pensando em amplitude, em sustentabilidade, em outras características inerentes daquela qualidade, sustentável, ok? Tecnológico, custo. A gente consegue produzir a um custo menor, porque o nosso modelo de produção a pasto entrega um produto menor, né? Imagina, você consegue pôr essa carne lá, mas ela está deixando carbono no solo. O confinamento americano não vai fazer isso. Nunca. Tá bem? Então, esse processo, essa evolução nossa para equiparar em mais de uma frente, inclusive na frente da qualidade, pelo que você está me dizendo, me soa até como um processo meio natural, orgânico. Em médio e longo prazo, naturalmente nós vamos atingir níveis assim. Naturalmente. É a mesma perspectiva da sustentabilidade, né? O produtor entendeu que fazer sustentável e depositar carbono no solo, né? Não é por uma questão de crédito carbono ou por uma pressão da Europa. É por uma condição de ser mais eficiente. Se eu consigo depositar carbono no solo, eu estou dizendo que eu sou mais eficiente no uso dos recursos naturais, tá bem? Então, o caminho natural vai ser sermos mais eficientes cada vez mais, entregando mais qualidade de carne. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. 6h33, 6h33, também aqui com a Hora do Agro, Mega Gráfica, alta tecnologia, impressos e acabamentos especiais. Flyers, folders, panfletos, cadernos, timbrados, calendários, receituário, revistas, pastas, envelopes, cartões de visita. É só ligar 67 99871 2265 ou 3410-3535. Mega Gráfica @atribunamt.com.br.
Mega Gráfica, realmente sinal de qualidade em impressos. Hora do Agro, 105 FM. Conversando hoje nosso convidado, o Dr. Ângelo Polizel, falando de carne. Quem não gosta de carne, né? No prato, a comida é o prato principal do brasileiro: arroz, feijão, salada e o bife. Não pode faltar, né, doutor Leonardo? Vamos lá, o professor estava falando dessa questão da constância. Isso é interessante. Eu vi um número essa semana, não vou falar ao certo, mas todas essas áreas de produção, dos criadores principalmente, eu vi um número que, se eu não me engano, é 25% só que usam touros registrados, ou que faz sistema de ATF, ou seja, 75%, 70% ainda é boi de boiada. Quando a gente fala boi de boiada, quem é ouvinte aí que não é do agronegócio, boi de boiada é o boi que nasceu lá na fazenda mesmo, daquela vaca que é não tem aquela qualidade genética selecionada para poder fazer melhoramento genético. Então tem um grande caminho aí para melhorar ainda. E aí você vê a preocupação de quem está fora, por exemplo, dos franceses com essa produção nossa. Nós temos muito potencial ainda para poder crescer. E aí, falou que isso o Robson ainda falou assim, isso é inevitável. Agora, mas tem vários players, vários jogadores no meio aí que ajudam muito. E aí eu vou aproveitar para levantar a bola para o nosso patrocinador, para o Sicredi, que tem esse programa agora, que lançou no início de novembro, para troca de touros. Touro novo, você com um touro de 14 mil reais, você dá o seu touro velho de boiada por 4 mil e financia os 10 mil e tem 7 anos para pagar, para melhorar a qualidade. Isso é uma das formas, me parece que é um dos segredos da melhoria da carne brasileira, que é muita gente interessada em ajudar isso a crescer. A gente chama de players, né, os jogadores do negócio. E aí vem o destaque para quando vem a cooperativa de crédito e faz isso, em parceria com os produtores, com os criadores de touro. Nós temos bastante. Eu acho que até deu uma recuada, parece que é até mais intenso isso. Nós temos muito hoje. Mas a diferença, e eu estou falando isso assim, nós temos a questão dos touros, nós temos hoje uma tecnologia que avança muito, que é a inseminação artificial. Tem diferença quando se fala em carne, daquela carne oriunda da inseminação do animal que vem dessa tecnologia, e o animal de campo, do bezerro nascido a touro? Tem muita diferença isso? Ou quando tem um touro de qualidade, o produto final carne não muda muito? Boa pergunta, né? Parabenizar a Sicredi, o movimento da Sicredi com esse programa Touro Novo, né? Bastante bacana, assim, para quem não conhece, né? Resumidamente, aí, do Touro Novo, você vai comprar um touro registrado, provado, né? Que ele é um melhorador do seu rebanho, e vai entregar o seu touro velho. Então, uma parte bacana do Touro Novo, vale ressaltar, Robson, né? Que ele tem a obrigatoriedade de entregar esse touro velho. Porque perceberam que às vezes até o cara comprava um touro novo, mas o touro velho ficava no rebanho, certo? E aí tem até uma questão comportamental do animal, vale a pena a gente ressaltar. O touro velho, ele é dominante naquele pequeno rebanho, né? E às vezes você compra um touro novo, mas o touro novo não consegue emprenhar as vacas, digamos assim, cobrir as vacas, num termo mais popular. Trabalhar, porque o touro velho é o dominante e domina aquilo lá. Fala, não, meu amigo, aqui o território é meu, você não vai, né? Trabalhar aqui, trabalhar seria emprenhar as vacas, entendeu? Então tem até uma questão que é a ciência, volta para a ciência, né? Que é uma questão comportamental de compreender isso e falar, não, tem que tirar esse touro velho também para que o novo possa fazer a sua função. E um acréscimo ainda, tem vários parceiros nisso, e a JBS fez um compromisso de comprar esses touros depois de gordos num preço melhor do que o mercado paga hoje. Que em regra, para quem não sabe, paga 40%, até 40% a menos do que a arroba da vaca quando você vai vender um touro. Isso, esse touro velho, né? Aí a gente tá falando de qualidade de carne. Esse touro velho não entrega qualidade de carne, né? É uma carne. Já deu o que tinha que dar. Já deu o que ele foi. Vamos renovar. Ele foi projetado para fazer filho, né? Mas esse cara velho aí já
4, 5, 6 anos, né, já tem uma qualidade de carne comprometida, digamos assim. E aí onde entra o projeto que o doutor Leonardo está falando da JBS, que compra é igual matar galo. Você vai matar um frango novo. É diferente você comer um galo. Carne macia, panela de pressão para você cozinhar esse galo. Isso. Mas esse touro velho, a gente está tirando ele do sistema, né? A parte crucial é essa, né? O JBS foi um parceiro que vai adquirir esse touro, né? E vai possivelmente colocar essa carne como um embutido, né? Não vamos entrar no mérito do caminho lá, mas eu tirei esse touro que estava atrapalhando, digamos assim, a evolução, o melhoramento genético desse rebanho. Tá para quem está nos ouvindo, tem que entender o impacto disso em médio e longo prazo, que é esse melhoramento genético fazendo com que a carne, com que o produto brasileiro se torne melhor, mais do que uma troca de rebanho. Tô dando o meu touro velho para pegar um novo, mais do que uma simples troca, aumento da capacidade produtiva e melhoramento do produto. Isso, aí a gente volta para a questão de mercado, para a questão de elevar o patamar da produção brasileira em nível global. Então, pensando em cadeia, uma ação como essa vai reverberar bastante. Isso. E ela demora um pouco, por isso que a gente está fazendo um movimento, né? Porque é importante movimentos que nem esse, que nos garantirá, que eu tinha comentado, a constância, né? Um volume, constância para atender a França, né? E pôr essa carne eficiente lá, tá bem? Porque não basta, nós abatemos por ano 42 milhões de carcaça no Brasil, ok? E eu não posso ter apenas 10 milhões de qualidade e 30 de não qualidade, vamos chamar assim, né? O ideal seria o inverso, eu ter 30, 35, 80, 85% de alta qualidade, né? E talvez ali 10, 15% no sentido de um animal mais velho, uma vaca de descarte, que isso também vai continuar tendo, né? Faz parte da distribuição, né? Da produção. Qualquer país tem o seu animal de descarte, porque uma vaca que produziu 3, 4 bezerros, ela já não tem mais qualidade de carne, como se fosse o frango velho, o galo velho, né? Mas tem que ser uma proporção pequena do rebanho. Então a constância, um volume de entrega superior vem para movimentos como esse, né? É isso. E respondendo ao Leonardo rapidinho, sim, colocar um touro melhor, eu já elevei um nível, já subi um nível de qualidade, porque esse touro melhorado, ele é o melhorador do rebanho, né? Eu só ganho mais velocidade com a inseminação artificial ou com processos, né? Biotecnológicos de reprodução, vamos colocar assim, porque eu tenho um indivíduo altamente superior, eu consigo coletar a sêmen dele e distribuir isso em milhares de vacas, né? E se eu tiver um touro muito bom e colocar ele para cobrir as vacas, ele vai cobrir por ano 30, 40, 50 vacas no ano. Então ele vai colocar no rebanho 30 progênitos, 30, 40 proles, né? Se eu faço uma inseminação artificial, por exemplo, uma inseminação, eu potencializo esse cara superior, tá bem? Então o ganho vem por esse lado, Leonardo. Olha só, deixa eu só dar um recado. Primeiro mandar um abraço pro João, que tá com a gente na live aqui no Instagram, parabenizando pelo programa. João, um abraço para você, um bom dia, meu amigo, que bom tá com a gente. A nossa audiência, o doutor Leonardo mencionou lá no começo, cada vez mais cativa, tanto no rádio quanto no Instagram, cara. Nas redes sociais, a gente tá mais próximo ali, né? Consegue responder pela rede social. Nossa, bacana demais, só tenho a agradecer. E lembrando a todos que além da live do Instagram, @programa Hora do Agro, esse bate-papo aqui, quarta-feira vai para o nosso canal do YouTube, tá, gente? Sempre às 19 horas. Então você vai no YouTube e coloca Programa Hora do Agro. Sempre às quartas, 19, o bate-papo. Esse aqui na próxima quarta, com o professor Ângelo, vai estar lá também. E um último recadinho para quem está com a gente no YouTube, quer ser parceiro Hora do Agro no YouTube, pode entrar no carrossel de marcas aqui, Gino. A gente tem as marcas passando atrás da gente num telão bonito aqui nos estúdios da 105. Você pode colocar sua marca e vir com a gente também, embarcar com a gente lá no produto YouTube do Hora do Agro. E o telefone do Gino tem na ponta. Você sabe como é que é, né, Robson? Vamos lá. 67 99871 2265. É o WhatsApp também. Falei, eu quero ser parceiro do programa Hora do Agro. 67 99871 2265. Falando de carne, de qualidade de carne, todo mundo
tá ligado, ouvindo, aprendendo, como nós estamos aprendendo aqui. Eu gostaria de saber, não fugindo da carne, mas como o professor Ângelo Porizel integra corpo docente da Universidade Federal de Rondonópolis, como é que tem sido a procura dos jovens de Rondonópolis, da região, para os cursos ligados a essa área? Os jovens daqui têm procurado esse aprendizado para dar continuidade àqueles que têm muitos pais aqui, que têm sua terra, seu sítio, fazenda? Nós temos trabalhado, né, dentro da universidade, ressalto aqui o papel da nossa reitora, a professora Nali, de fomentar, né, e posicionar o UFR, Universidade Federal de Rondonópolis. Telespectador, quem não conhece é o UFR, muitos ainda acreditam o FMT, né? O que é o UFR? Então, nós somos hoje uma universidade independente, me permita fazer esse parênteses aqui, né? Universidade Federal de Rondonópolis, se orgulhem dessa instituição, né? Estamos trabalhando para que posicione ela de fato como um polo, né, de conhecimento também no agro, né? Muito recentemente começou esse ano o curso de agronomia para, junto com a engenharia agrícola, junto com a zootecnia, fomentar, né, esse polo agro de ciência, de comunicação, de informação, aqui também no polo do Mato Grosso. Também a gente já está desencadeando uma turma especial para Paranatinga, por exemplo, e o mais bacana, bastante associado com tecnologia. Então a gente tem cursos de sistema de informação, agrocomputação, vai entrar agora em engenharia de software, sabendo que tecnologia que vai conduzir esse agro para os próximos 40 anos, tá, Robson? Então tem sido feito esse movimento, né? A gente tem recebido bastante alunos de Poxoréu, Alto Garça, sabe? Que a gente abre as universidades para eles virem visitar ainda enquanto segundo grau, um movimento chamado Conecta UFR, que permite as escolas da região levarem os alunos lá, conhecerem os cursos. Então a gente já tem visto em sala de aula, por que você optou por zootecnia, por agronomia? Porque vim aqui e vi que tem pesquisador nessa área, certo? Fui num centro de pesquisa da Nutripura, né? E vi que tem pesquisa de zootecnistas, de agrônomos ali trabalhando, tá? Então, é um novo agro que está vindo. Maravilha. Tá? Eu falei em novo agro, professor. Para quem não sabe, eu sou de família de açougueiros. O pai da minha mãe, o avô da minha mãe. E o avô sempre contava isso, eu lembro dessas histórias de matar gado no pasto, tá? Pro açougue. Até um tempo atrás, da família da minha esposa também, um tio dela, o finado Zé Bolacha, saudoso Zé Bolacha. Conhecidíssimo, né, em Rondonópolis? Em Rondonópolis também fazia isso. Matava, abatia o animal no campo, comprava, abatia lá e trazia pro açougue. Me parece que isso hoje não é uma prática que existe mais. Essa diferença daquela carne e da de hoje, quanto à questão de qualidade, qual que é a diferença? Então, para quem está nos ouvindo, qual que é a importância de você comprar uma carne que seja certificada, que seja controlada, que seja identificada a sua qualidade? E o que a tecnologia entra nisso? Eu sei que o professor gosta também da parte tecnológica, falou da tecnologia aí, e eu sei que faz parte de 2 startups, é sócio fundador de 2 startups. Se puder falar também disso para nós, dessa diferença do que era 40, 30 anos atrás, do que é hoje essa questão da qualidade e segurança alimentar dessa carne, e a questão da tecnologia, a importância da tecnologia nisso. Bacana demais. Bacana a gente ver nossa própria evolução, né? Eu não me considero, né? Já virei a curva dos 40, mas participei disso, inclusive, tá bom? Me lembro de menino, criança lá brincando, né? Com as vísceras, com couro, que era uma prática relativamente comum, abater no gancho da árvore, lá debaixo da árvore, e trazer isso para vender, tá bem? E eu acho, fazendo um paralelo com o nosso primeiro bloco da França, eu acho que os franceses achavam que a gente parou nisso, ficou nisso, entendeu? Tava nessa ainda. Eles não perceberam o movimento nosso, a evolução nossa
né? Que aí onde entra a falha da comunicação também, né, da professor? comunicação, Falha né? da comunicação leva a isso. Sobra imaginação quando não tem a comunicação. Mas tem muito do ego europeu também, né? Tem muito. Os caras acham que estão num patamar que de fato não estão, né? Tem muito. Mas eu lembro da faculdade, há 15 anos atrás, de ver reportagem, por exemplo, do Greenpeace, que incomodava e tal, e mostrando foto lá na França de gente abatendo animais na árvore. Então, os franceses ficaram, a gente se comunicou mal, né? E os franceses, os brasileiros não vão incomodar, estão batendo animal na árvore ainda, né? Na árvore, o modo rústico aqui, como trouxe Leonardo. Então não vai incomodar. Desculpa só cortá-lo, professor. Teve um caso famoso agora recente, uma equipe de jornalistas franceses, por coincidência, foram para Sinop ali para fazer uma reportagem de desmata, mas foram jantados pelo produtor ali de uma forma que o presidente do sindicato lá pegou e na reportagem deu-lhe uma jantada, destruiu todo mundo. Acho que a reportagem não ficou muito boa para eles ali, mas até o Leandro da Cel Agro tá fazendo movimento para trazer os caras lá da Carrefour, junto com o governo do estado, o ministro Fávaro, todos os produtores, para conhecer em loco aqui, para ver como é que é a produção. Convidar esses caras aqui, ele falou, vem aqui, venha conhecer aqui. Vamos ver se eles vão aceitar. Fugindo um pouco da sua pergunta, mas assim, quais seriam os próximos desafios da carne, né? Uma da constância, que a gente já comentou, né? De ter isso sempre, essa qualidade sempre. E a outra, a gente ainda tem que fazer uma tarefa de comunicação, né? Uma comunicação verdadeira, uma estratégia de comunicação, né? A gente do agro comunica muito bem com o agro, mas não comunica tão bem para fora do agro. Olha que movimento bom, né? Ver uma dona de casa, às vezes, recebendo essa informação, um empresário aqui de Rondonópolis, um juiz, né, que às vezes não tem contato com o agro, mas está em Rondonópolis, receber uma informação aqui por meio da Hora do Agro, isso também é importante. A gente fala, né, professora Angela, aqui nós falamos pelo agro. Então, o foco do programa, quando foi criado, era justamente isso: conscientizar a população, e onde a gente chega, através da internet, a gente vai para o mundo, de como realmente é o agro. Sim. Profissional, eficiente, eficaz, com tecnologia, com competência. Saiu daquela de 1800, era assim de Almeida. Sim. E às vezes a gente estava ainda não conseguindo comunicar, mesmo em Rondonópolis, no interior do Mato Grosso, né? De ter um profissional, às vezes, que veio para a região para trabalhar no porto, né? Da parte do trem, não sei, que não tem contato com agro, mas ele não conseguia receber, ou a gente não conseguia acessar esse agro, né? A professora Ellen teve aqui no programa um baita movimento de comunicação para o agro para as crianças, né? Tem vários relatos dela, das crianças aqui de Rondonópolis, de criança de escola rural, de que não recebe informação do agro, que não sabia que o boi era daquele jeito, que o boi era um ruminante, com características que deveria ser inerente para ela naquele ambiente, entendeu? E não recebe essa informação. De crianças, fugindo um pouquinho, aqui em Rondonópolis, sendo vegano ou com direcionamento vegano, porque ouviu uma blogueira lá falando mal do agro lá no Rio de Janeiro, entendeu? Né? Ou fora do país, ou um CEO do Carrefour falando que a carne pura, é ruim. Então, a informação do CEO chegou numa criança, às vezes, que a carne é ruim brasileira, e nós não estamos conseguindo acessar ela e informar ela. O Robson, como um comunicador, aí deve ficar incomodado com isso. Não, isso me pega muito, cara. Isso me pega. Você falou a tal da blogueira lá do Rio de Janeiro. Cara, a gente tá ao vivo, eu não vou entrar porque nós estamos ao vivo. Mas, nossa, isso me pega de um tanto que é duro. É duro. E aí, Leonardo, agora voltando à pergunta, né? Para não sair com pergunta mal respondida daqui, porque precisamos se comunicar bem, não é assim? Né? Tecnologia vai vir para auxiliar isso, tá bem? Para atingir essa constância, essa padronização, né? Incomparável a gente, né, dizer daquela carne que abatia na sombra ali. Vamos pensar que o seu pai fazia um bom cuidado higiênico para entregar um produto superior, né? O higiênico melhor possível para sua casa, né? Produtores às vezes fazem isso muito bem para dentro de casa, mas a gente não tem como garantir que 44 milhões de carcaças seja abatido numa condição dessa. Então aí vem toda a nossa evolução sanitária, a nossa segurança sanitária. O Brasil atinge os maiores ISO, né, certificadoras, tá bom, de qualidade, de segurança sanitária. Olha o movimento da febre aftosa, gente, que a gente viu acontecer. Pois é. Né? Eu com 40 anos, o programa tem 40 anos, e o que a gente viu acontecer
em relação à febre aftosa, tá bem? Então isso veio com muita informação, com muita seriedade nas coisas por fazer, tá bem? E a tecnologia agora vem auxiliar nessa segunda alavancada, digamos, né? De uma avaliação correta, né? Uma avaliação com base de dados, de tomada de decisão com base de dados, né? Uma das nossas soluções faz avaliação dentro do frigorífico da carcaça com inteligência artificial para tirar, né, a subjetividade humana. Não pode, né, o Leonardo lá falar, não, essa carcaça aqui é boa, né? O Robson não, mas eu não considero muito boa, tá bem? O computador tá lá treinado com parâmetros assertivos. Nada subjetivo. Nada subjetivo. Eu tiro a minha perspectiva subjetiva e coloco a máquina de forma objetiva para fazer essa avaliação. Olha só, gente, são 6h54, nós vamos encerrar. Eu vou... Não, é aula. Mas eu já vou encerrar minha participação para poder devolver a fala para o professor. Professor, só quero que você fale um pouquinho o que é o iBIF. O Dr. Leonardo falou das startups, queria que você falasse um pouquinho disso. Daqui eu já me despeço da audiência já, porque o programa é aula. Legal, muito bom, né? O iBIF é o grupo nosso dentro da universidade, né, que discute carne, que sensibiliza os alunos para se dedicar a estudar carne, que abre as portas para a universidade, né, para a gente falar de um grupo de trabalho e estudo bem dentro da universidade. E por meio do iBIF saiu uma solução, uma startup mesmo, constituída, que está já na rua, que é uma avaliação de carcaça, que é o software chamado RedSoft, que faz essa avaliação de carcaça por meio de inteligência artificial, trazendo, né, tirando a subjetividade e trazendo a objetividade, padronização no processo avaliativo, sabendo que o grande desafio agora será a constância na entrega, ok? São quase 44 milhões de carcaças abatidas no Brasil por ano, e essas carcaças precisam ser avaliadas e alguém dá uma nota de qual é a qualidade dessas carcaças. Eu não posso colocar a subjetividade humana para fazer um negócio tão sério como esse, e a RedSoft se presta a isso. Doutor Leonardo. Show. Para finalizar? Já? Já. Não, mas então, antes de tudo, vou agradecer a nossa audiência aqui no Instagram, na rádio, o João Bosco. Obrigado, João. A Evelyn Brito, a Yara Figueiredo, o Luciano Rezende da Nutripura, falando aqui, parabéns, excelente entrevista. Bacana. Um abraço. E, professor, muito obrigado. Eu fiz a tarefinha de casa, eu vim com um bocado de pergunta aqui que ficou sem fazer, e eu acredito que a gente vai ter um outro programa mais adiante aí, convidar o professor para voltar aqui e bater mais um papo com a nossa audiência. A nossa audiência, muito obrigado mais uma vez por ter aberto as portas para nós. Uma excelente semana, que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Então, só para encerrar, antes de passar a palavra para o doutor Polizel, falar da Nutripura, parceira aqui no programa, atua há mais de 20 anos lado a lado com os produtores de Mato Grosso, fornecendo insumos, consultoria e serviços inovadores que contribuem para a produção de uma carne altamente sustentável. Professor Dr. Ângelo Polizel, muito obrigado pela presença aqui no programa Hora do Agro. Sucesso no seu trabalho e, com certeza, eu acho que todos que já passaram pelo programa, estamos indo para o terceiro mês, já estamos no terceiro mês, são assuntos tão interessantes que merecem a repetição, a volta aqui, não a repetição do programa, mas a continuidade dos assuntos. E o seu, fantástico também. Qualidade da carne, você como doutor em qualidade de carne, para vir esclarecer que a nossa carne, a carne de Mato Grosso, a carne de Rondonópolis, do Brasil, tem qualidade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Gino, obrigado pela oportunidade, Robson, doutor Leonardo, né? Estamos sempre abertos a vir discutir, passou uma hora voando, né? Tomara que tenha agradado aí o papo para todos também. E excelente. Produtor mato-grossense, né? O mato-grossense brasileiro como um todo, independente de estar com certo produtivo ou não, se orgulhem da carne brasileira, ok? Não dê ouvido a esses franceses, tá bem? Eles que vão ter que rebolar, digamos, para serem eficientes como a gente e ter a carne brasileira como a gente tem. Okay? Grande abraço, sucesso. Ângelo Polizel Neto, professor da Universidade Federal de Rondonópolis, doutor em qualidade de carne. 6h58, o Hélio já está aí para comandar
o programa Raízes Pampiana, e nós vamos nos despedindo em nome da Nutripura, Céu Agro, Sicredi e Mega Gráfica. Eu, Gino Rondon, agradeço a todos, sempre no legado de Antônio Ribeiro Torres, com a direção geral de Dr. Roberto Torres e Gracelize Torres.